Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não receber. Recebeis, porque pedi mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidei vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as vossas mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento aplaudindo bem forte ao Senhor, nosso Deus. Irmãos, como eu sempre costumo dizer, e o meu irmão lembrou eu aqui para mim falar, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 5, 1 ao 5, ele diz: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus a saber dentre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Fui ter convosco em franqueza, em temor e em grande tremor, porque a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E saiba de uma coisa, ela está entre nós nesta noite, para a glória do nome de Deus. O apóstolo Tiago, ele escreve uma epístola, uma carta universal, para que as igrejas pudessem crescer e se desenvolver. E no capítulo 4 nós encontramos alguns conselhos do apóstolo a pessoas que estavam dentro da igreja, porém estavam distante do Deus da igreja. Estavam no meio do povo de Deus, mas na verdade estavam muito longe do Deus do seu povo. Esse povo, em uma circunstância, ele se afastou de Deus, ele foi para longe de Deus. E quando eu comecei a ler esse texto, o Espírito do Senhor me levou a uma parábola que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, e do verso 11 em diante, quando ele vai falar exatamente do filho pródigo. Ele vai falar de uma família que tinha um pai e dois filhos, que eles viviam ali numa grande fazenda. E o mais moço deles, ele pede a sua parte, pede para o seu pai separar a sua parte, a parte dos seus bens, a parte que lhe cabia, e ele vai exatamente longe do seu pai, para distante do seu pai. E eu falei: Senhor, o que exatamente o Senhor quer falar conosco? O que exatamente o Senhor quer falar com a sua igreja? Por que este filho, o mais moço, pegou a sua parte dos bens e foi para longe do seu pai? E o Senhor falou comigo. Ele falou assim, que os filhos rebeldes,
ele não aceita a liderança do seu pai e não sabe como viver ali sobre o domínio do seu pai. Ele acha que pode governar melhor. Ele acha que com os seus bens na mão dele, ele pode fazer com que prospere mais. Ele não concorda com a maneira como o seu pai administra os seus bens. E então ele fala: pai, eu quero uma parte. Eu quero administrar os meus bens, porque o Senhor não está cuidando direito deles. O Senhor, quem sabe, não está fazendo do meu modo. O Senhor não está fazendo da minha maneira. Eu quero resolver os meus próprios problemas. E ele pega os seus bens. E ele não vai se instalar perto. Ele não vai se instalar do lado. Ele vai se instalar num lugar distante do seu pai. Porque o filho, quando ele está com esse sentimento dentro do seu coração, ele quer exatamente distância. Ele quer ficar longe das pessoas. Ele quer ficar isolado. Ele quer ficar distanciado. Porque todo mundo para ele já não é o que era mais. Já não tem o que tinha lá atrás. E ele pega a sua parte, coloca nos seus ombros e sai. Assim aconteceu com esse moço. E ele começou a administrar os seus bens. Ele começou a administrar as suas coisas. Mas a Bíblia diz que houve uma grande fome na terra que aquele menino estava. E aquele menino começou a padecer necessidades. Ontem o William falou do relacionamento entre o esposo e a esposa. Dentro deste contexto eu gostaria de falar do relacionamento entre pais e filhos. O filho pegou tudo e foi para uma terra distante. E quando a fome veio, ele tinha um pouquinho de provisão. E ele começou a pagar. Ele começou a fazer as suas festas. Ele começou a gastar o seu dinheiro. E a Bíblia diz que ele vivia dissolutamente. E eu fui procurar o que significava exatamente esta palavra: dissolutamente. E no dicionário quer dizer viver de um modo fingido. Ele tinha um sorriso no rosto perto das pessoas, distante do pai. Ele tinha alegria quando ele estava rodeado de amigos e as pessoas estavam na mesa que ele estava pagando uma bebida ou alguma coisa do tipo. Ele tinha alegria quando as pessoas perguntavam para ele o que ele tinha. Ele falava o que ele tinha no bolso, mas só Deus sabe quando ele colocava a cabeça no travesseiro para dormir. Só Deus sabe a situação que estava o coração daquele filho distante do pai, quando ele se deitava e não tinha mais nada para ele fazer durante o dia. Só Deus sabe como estava a alma dele, porque ele tomou uma decisão errada de se afastar do seu pai, a cobertura que ele tinha na vida dele. E trazendo para os nossos dias, quantos de nós pensamos que nós podemos dominar o nosso eu, dominar a nossa finança, dominar o nosso sentimento? Pegamos uma trouxa, colocamos nas costas e saímos para longe de Deus. Nos distanciamos da presença de Deus. E os primeiros dias longe de Deus é bom, é agradável, porque ainda nós temos um sustento, uma trouxa que nós colocamos sobre as costas. Nas primeiras noites é gostoso, mas o tempo vai passando, a depressão vem aumentando, a agonia vem tomando conta do coração, o desespero toma conta da alma, e o choro começa a escorrer. Quando você pensa que não vai chorar, uma lágrima escorre do canto do olho. É a distância que você está do seu Deus. Mas hoje Deus está aqui enxugando no seu rosto todas as lágrimas. Há um Deus no céu que está olhando para a sua vida nesta noite. Ele vive desta maneira até que não dá mais para sustentar a posição. Não dá mais para sustentar a posição que ele está. E agora ele pede ajuda. E ele vai a um moço que apacentava porcos.
E a Bíblia diz que, além de ele apacentar os porcos, ele desejava encher o seu estômago com a bolota dos porcos, com a lavagem que os porcos comiam. O interessante é que esta família, Jesus está referindo a um lar judeu, e o judeu não pode nem ter contato com o porco. E agora esse moço deseja, além do contato, comer o que o porco come. E às vezes a gente fica reclamando para fazer alguma coisa na casa de Deus. Às vezes, quando nós estamos na fazenda de Deus, alguém pede para nós fazermos alguma coisa e nós não fazemos. Mas o mundo escraviza as pessoas. E agora ele deseja fazer o que ele nunca pôde fazer para o seu pai. Ele tem que fazer porque ele não, senão ele morre de fome. Senão ele morre na situação que ele estava. Não tinha mais para onde correr. Não tinha um lugar para ir. Talvez eu esteja falando com pessoas desse modo, que já procurou a ajuda de alguém, que já bateu em alguma porta, mas você não tem mais para onde correr, porque as portas se fecharam. Quem poderia te ajudar não está te ajudando. Quem poderia levantar ao seu favor não está te levantando ao seu favor, porque tudo está cooperando para você reconhecer que você tem um pai, que você deixou alguém para trás, que você deixou alguém esperando por você. Esse filho agora começa a ter lembranças e recordações. E ele começa a lembrar e dizer: quantos jornaleiros do meu pai, tem comida na mesa, e eu estou nessa situação aqui, estou padecendo necessidade. Lá na casa do meu pai era melhor do que eu estar vivendo nessa vida que eu estou vivendo de um modo fingindo ser alegre, fingindo que o meu casamento está bom, fingindo que a minha situação financeira está boa para as pessoas. Eu pinto um quadro, mas a situação está totalmente diferente. E Deus hoje quer dar um basta nessa situação, mas é necessário se aproximar dele, porque quando você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você e o milagre vai acontecer na sua vida. Deus está pronto para fazer um milagre na sua história quando você se aproximar do seu Deus.